Bom, antes de começar o nosso passeio em Versalhes, eu queria comentar um fato aqui que é super importante, é, porque mostrar a escala de poder e de riqueza que o Fouquet tinha desenvolvido nesse projeto de poder dele, que inclusive ele tinha uma ilha de propriedade dele, que ele comprou com dinheiro público. E, e nessa ilha, que até ele convidou, está escrito na legenda aqui, ele convidou o Vauban, que era um engenheiro francês, que foi o mestre de desenvolver fortalezas dessa forma aqui. O Vauban é muito conhecido aqui no Brasil. Tem várias fortes aqui no Brasil, inclusive no Nordeste, que foram desenhadas ou seguidas a escola de Vauban citando isso. E nessa ilha que ele pediu para ser fortificada pelo Vauban, o Fouquet tinha ancorado, atracada lá, uma frota que ele tinha de navios que fazia comércio internacional. Para vocês verem o poder econômico que ele tinha. E ele fazia um comércio internacional com o Oriente, com a Índia, parece que ele fazia a volta pelo sul da África, e também no Caribe. E quando cita nessa biografia aí, pergunta se não seria Santa Lúcia, uma ilha que tem até local de turismo, Santa Lúcia, os ingleses chamam, se não seria de propriedade dele também, de Fouquet. E então a, a grandeza, assim, o nível de riqueza dele era uma coisa assim, quase equivalente a um país, sabe? E, e quando o Luís XIV assumiu que ele era o rei, quando perguntaram, que já contei para vocês, perguntaram para quem se dirigia, era com ele chamou essa equipe do Lenoir e tal, ele fez questão também de ele se mostrou, vamos dizer assim, como um jovem muito ambicioso. E ele ficou preocupado e ficou interessado em mostrar a modernidade dele, basear na ciência, na tecnologia, na perspectiva, na geometria, na astronomia, como eu disse. E, e, e tudo isso ele quis que fosse representado, vamos dizer assim, em Versalhes. Bom, então o projeto de Versalhes, vamos entrar direto, a gente nota, assim, se confunde até com a planta de Vaux-le-Vicomte. Mas a ideia a ideia é assim, ó, é fazer também um projeto que tenha unidade. A, a, se Vaux-le-Vicomte tem 40 hectares, a área de Versalhes tem 15 mil hectares. Para vocês terem uma ideia, o Parque Saint-Hilaire aqui em Porto Alegre tem 1.120, quase 1.200 hectares. É como se fosse 15 Parques Saint-Hilaire. É maior que muitas cidades, tá? Em termos de área. E é um projeto, então, unitário, foi pensado no território como um todo. Depois eu vou falar sobre isso, paisagem do território. Onde consta uma cidade, Versalhes, um castelo, que é esse, daqui até aqui, ó. Essa fachadinha, esse castelo aqui, tem 500 metros de castelo. 500 metros tem aqui, tem essa quebradinha aqui, depois eu vou explicar tudo direitinho. Depois tem os jardins, aqui próximo no castelo, e começa o parque, provavelmente dito, ainda em forma de massas de vegetação. E o eixo, provavelmente dito, começa daqui e vai embora. Isso aqui está diferente hoje lá, mas vai embora e vai se dirigir para o infinito. Aqui, volta de novo. Não, essa ideia da conquista do infinito. Então, o projeto da cidade. O projeto da cidade, eu vou mostrar agora um livro para vocês, teve uma inspiração direta, essa concepção aqui,
está na minha dissertação, na Piazza del Popolo, em Roma. E que eu vou mostrar agora, fazer uma paradinha e mostrar os livros direto para vocês. E não só ele se inspirou em Piazza del Popolo, como a praça também foi de inspiração para outros projetos, e a gente não sabe se foi diretamente inspirado aqui de Versalhes ou direto no Popolo. Mas então é super importante aqui, e nas imagens, sim, vai aparecer agora aí, estou brincando, vai aparecer a evolução urbana da cidade de Versalhes durante a sua ocupação. Então, corresponde a uma cidade, projeto unitário, estou falando de quê? Esses elementos, uma cidade, um castelo, que era simplesmente um pavilhão de caça do pai dele, que era o Luís III, um castelinho pequeno, e um jardim e um parque, da escala que eu já falei para vocês. Nesse parque, o que se destaca, entre outras coisas, esse eixo aquático, que correspondia a um eixo onde nascia o sol, nascia atrás do castelo, ficava no céu a pino aqui, e fazia o ciclo e se punha lá no infinito. Então essa ideia do pôr do sol, isso tudo foi dito, verbalizado, pensado, né? Ele, nessa vista, assim, na contraluz seria assim, ó, o sol se pondo e a gente olhando para aquele infinito, vamos ver a imagem. Era nesse momento que queria ser transmitido que chegamos no infinito. O infinito é aquilo que nós conseguimos chegar. E como diz acho que é o Benévolo e tal, e foi uma coisa tão assim alucinante ao projeto, a execução disso, porque é como se eles sabiam, tinham consciência que essa é uma ideia inalcançável, mas eles estavam tentando conseguir conquistar, chegar no infinito. E também outra coisa inalcançável é que o Colbert, que dominava exemplarmente as verbas, achava que ele foi contra assim, o exagero de Versailles, mas o Luís XIV estava totalmente favorável a isso, evidente, entusiasmado com isso. E a planta está aqui, elas vão ficando tornando diferentes umas e outras, porque são desenhos, muitas vezes, que ainda em fase de projeto, que foram modificados, outros depois da implantação. Mas aqui já dá para ver mais detalhe. O castelo, o castelo aqui, a cidade de Versalhes, e aqui tem aqueles dois, que em Vaux-le-Vicomte eram dois quadrados imensos, aqui eram dois hemicírculos, umas cavalariças, carruagens, etc., e outro setor da dependência de empregados. Num desses aqui, hoje, é a Faculdade de Arquitetura, super importante, de design e arquitetura de Versalhes. E aqui é a cidade provavelmente dita com esse tripé aqui. Vê se precisa, o Gabriel, vou fazer bem devagarzinho meus gestos. Eu acho que não precisa o tripé aqui, ele vê se está bom. Eu inverti o livro de cabeça para baixo para ficar na orientação. A Praça del Popolo está aqui, como era. Eu não precisei bem se era renascentista ou medieval renascentista, mas o principal é que a praça era assim, e durante o barroco italiano ela ficou assim. A praça Piazza del Popolo, que é a entrada de Roma, a porta principal de Roma, é aqui. Hoje é essa aqui. Então tem um tridente, um tripé, que é essa a ideia do tripé, que em francês também chama de patte d'oie, é pata de ganso, é o tridente ou pata de ganso. E que está delimitada por um grande parque que tem aqui, o Pincio, o nome do parque em Roma, que no interior, vou falar porque alguém vai querer aproveitar essa minha dica. Tem um museu aqui dentro chamado Villa Giulia, é uma das vilas
da alta burguesia romana que se construía fora, que é um dos melhores, se não é o melhor museu de arte etrusca na Itália. Muito bonito aqui. E aqui está o tripé, com as vias, que agora eu não me lembro o nome, e com dois elementos, duas arquiteturas, aqui eu vou mostrar a foto aérea, idênticos, para funcionar como porta de entrada, o grande eixo barroco da cidade de Roma. Essa a vista pequena. Em seguida, vou mostrar agora esse livrão aqui você já conhece, Praças de Itália, do Instituto Geográfico de Novara, Instituto Santo Agostini de Novara. A imagem já fala por si. Já o projeto executado barroco aqui parece o parque que eu falei para vocês. E aqui é a entrada. E para mostrar que não foi só o Lenotre que teve inspiração, mas teve as mais importantes inspirações, é essa do Lenotre e outro de Hampton Court, na Inglaterra, em Londres. Hampton Court. Aqui. E essas imagens aqui estão nesse livrão que você já conhece também, que já tínhamos visitado antes, que é a paisagem do homem do Jellicoe. Dos Jellicoe, esposa, marido e esposa. E aqui uma coisa que eu descobri agora, em função dos nossos encontros, quando eu fui pesquisar, localizar uma coisa que eu quis mostrar para vocês, e mostrei, é uma Bienal de Kassel. Deixa eu marcar, tá aqui. Quando eu fui atrás desse catálogo, eu sabia que tinha essa imagem que eu queria mostrar para vocês do Renascimento, a janela, aquela abertura nos muros, nas cercas vivas do Renascimento para enxergar a paisagem enquadrada, né? Literalmente enquadrada, eu descobri esse aqui que eu não conhecia. Então, graças ao nosso trabalho aqui, nossos encontros, que eu vou aproveitar para dar uma ênfase. E aqui é interessante, em Versalhes, é assim, é 3 vias que chegam no castelo, né? E depois tem um eixo aquático. Aqui é o contrário, chega uma via, tem 3 eixos aquáticos. O arquiteto alemão aqui foi mais criativo. E isso aqui está em Kassel, nos arredores da cidade de Kassel, na Alemanha. E não, o que eu ia comentar, que esse trabalho, evidentemente, está trazendo resultados positivos e muito bons para mim. Esse é um exemplinho pequenininho, mas está me obrigando a voltar, a pensar, refletir sobre todos esses elementos que a gente está falando agora e muitos outros que agora não me ocorrem. E mas quando eu estou sozinho, eu acho que eu falo muito mais do que quando o Gabriel não está aqui em minha frente, me limitando do meu tempo. E aí, quando eu fico lá na frente, olhando para o Parque da Redenção, eu fico sem limite, pensando assim. Mas, então, assim, uma coisa super importante, que eu queria mostrar também para vocês, está separadinho aqui, é o estudo do Castex e do Panerai. Um livro sobre morfologia urbana, análise de uma cidade, né? Análise urbana, fazer a anatomia urbana de uma cidade, que é um livro de referência da pessoal que trabalha com morfologia, e essa evolução urbana que vai aparecer agora em Versalhes eu retirei aqui desse livro do Castex. E em relação ao livro, acho que a mais importante era isso, e eu vou mostrar que vai aparecer no livro do Castex, está aqui, ó. Isso é o que aparece no livro do Castex, esse livro aqui.
Isso aqui, eu gosto dessa imagem aí, porque mostra a materialidade, a concretude, que não é um desenho, é uma cidade que os caras estão pensando concretamente numa cidade, né? E as implicações da concepção do Lenotre tem no desenho da cidade, evidentemente, né? Uma coisa óbvia. Aqui um detalhe, de uma planta mais antiga, mas dá para verificar as implicações do desenho já na arquitetura, a relação arquitetura e urbano. Né? Aqui já aparece 3 elementos. Ó. A cidade está desbotada aqui e os seus arredores, né? Mas isso aqui se vai embora. Logo aqui abaixo tem uma avenida principal lá, hoje, com a estação do metrô, por exemplo. E o castelo incompleto ainda aqui. Aqui, ó. E os jardins. E aqui outra visão quase que atual hoje da planta, se manteve. Aqui da cidade, o eixo, o tridente, né? As cavalarias, as coisas, a faculdade de arquitetura hoje, né? Praça das Armas, Praça Corte de Cour d'Honneur, Praça da Honra, e o eixo que vai embora, o canal, lá está o infinito lá em cima, e o eixo transversal aqui, e aqui tem o Palácio da Rainha, onde ela se isolava, Trianon. Aqui, o famoso Trianon é aqui. Uma coisa que eu não falei, bom, evidentemente tem muita coisa que eu não falei, vou comentar agora, é que essa definição da massa vegetal que era plantada, ele tinha verdadeiros buracos, uma linguagem bem objetiva, dentro dessa massa verde. E essa massa, e cada um desses ambientes foram projetados, desenhados por arquitetos, paisagistas diferentes e que faziam parte. A outra coisa também super importante, que esse nível aqui, ó, que é o platô do castelo, ele tem um desnível bem grande para os dois lados. Aqui tem construção, e nesse nível tem escadas que descem, e tem uma parte de subsolo aqui, que isso aqui é orangerie. Orangerie é a floricultura deles, onde estão depositados, são estufas, estufa para as laranjas também, para durante o inverno ficarem, e a reprodução de plantas, etc. E essa via, são vias paralelas, e uma dessas aqui, acho que é essa aqui hoje, é uma rodovia que passa, mas tem uma integridade visual para cá, que tem um lago muito grande. Então aqui vocês têm uma visão completa, uma visão global, vamos dizer assim, do que era, o que é o conjunto de Versailles. E aqui à direita tem uma coisa super importante, um lago semicírculo, tem a fonte de Netuno, foi muito trabalhada, etc. Isso vai aparecer tudo de novo. Aqui, isso aqui sim, é do Google Earth, do Google. Aqui então aparece, obviamente não fui eu que tirei a foto, né? Mas aqui então aparece o castelo, esse avançando, o pátio interno da chegada. A ala principal do castelo é nesse setor aqui, e bem no centro aqui tem o famoso castelo, Galeria dos Espelhos, que agora na nossa última a Inês fotografia vai mostrar. Depois eu vou dar a autoria completa da fotógrafa. Então aqui aparece o que eu falei agora, ó, a massa de vegetação e os orifícios. Aqui tem foto bem detalhada desse aqui. Então a sequência é assim. Aqui tem uma fonte, chamada fonte de Latona. Latona é uma figura da mitologia que eu não consegui descobrir ainda. E eu não sei porque essa moça, Latona, ela foi... Fizeram bullying com ela. Diziam não sei o que, os camponeses, que ela se virou para eles e fez um gesto mágico, transformou todos eles em sapos, em rãs.
E essa fonte está ali, ela latona lá em cima, e aquela rodeada de rãs e sapos. Aqui tem uma... Então começa a descida, aqui que nasce o sol, né? E vai descendo. E aqui tem esse eixo aqui, esse trecho, é chamada apropriadamente de tapete verde, le tapis vert. E o tapete verde tem esculturas, bordeando, vai tudo aparecendo depois. E é para você se apropriar do conjunto. E aqui tem um lago bem no meio, que é o pivô da perspectiva, o pivô do eixo do deslocamento solar, né? Seria o equinócio, assim, o sol a pique, em determinadas épocas do ano. E logo depois dessa fonte, que vai aparecer em detalhe, começa o canal, e depois o canal transversal aqui, ele continua lá em cima do orifício. E isso vai se repetindo, o tema. Aqui de novo, aqui aparece a fonte de Latônia, tem uma caverna embaixo, um grotto, o tapete verde, a fonte de Netuno, o gramado correspondente, e lá atrás aqui você já começa a sentir a geometria da paliçada, aqui ó. Aqui a fonte de Latônia, aqui tudo aquilo ali é sapo ali, e depois tem fotos melhores. Essa aqui está no Jellicoe, essa foto. E bem, eu gosto dessa foto aqui, porque parece o essencial do projeto. E lá no fundo tem essa paliçada que eles colocaram, descolada da massa verde. Como se fosse um painel que quase que tira de foco, como se tirasse de foco a massa verde. E na verdade é um painel vegetal, né? Um painel de árvores, que também vou mostrar para vocês depois. Existe 30 metros de desnível entre o castelo e aquele nível do canal. Então, essa sucessão de patamares vai descendo justamente para adequar, porque atendendo às diretrizes do Boissot, né, foi elevado o nível da perspectiva, está aqui o ângulo, né, em vez de ser normal na Terra, foi em cima, então a vista é feita a cavaleiro, mais ainda que o ponto que o Mansart, que fez o projeto arquitetônico do palácio, recomendava que ele fosse observado da Galeria dos Espelhos, e essa foto nós trouxemos agora em 2018. Aqui de novo. Os efeitos da tele vai tornando diferença a escala, né? E aqui, preconizado pelo Bernardo Secchi, que ele diz que a gente, Bernardo Secchi, dá uma referência teórica, que ele desafia a gente encontrar figuras, aquelas figuras do discurso urbanístico. Então, esses croquis são meus. Aqui eu achei que as figuras que mais se adequam para representar em diagrama o Versalhes seria a concentração, que aqui seria a concentração energética, da energia do castelo seria concentrada aqui, e a continuidade ao infinito. Ou melhor, concentrando essas forças aqui, que conversam, as três forças, aquela da cidade, concentra energia e libera na reta, exprimida, vamos dizer, com essas massas de vegetação. E eu falo no texto, minha dissertação, se a gente inverte essa flecha aqui, ou mantém outra também aqui, em vez de concentração, também é domínio do território, domínio do rei, do déspota, do rei absoluto, sobre o território, sobre a cidade. Então essa eu acho que seria a essência. E aqui, meio na brincadeira, me ocorreu, eu fiz esse diagrama como se fosse um ideograma chinês, fosse uma letra, uma expressão chinesa. E essa expressão talvez fosse Versailles. Seria aqui o castelo, né? A concentração, o esguicho desse ar comprimido por duas massas assim, de vegetação.
Então, agora continuamos, né? Então, continuando em Versalhes, porque aquelas ilustrações que eu mostrei até agora constavam e constam na minha dissertação, e naquela ocasião que eu fotografei Vaux-le-Vicomte, eu também fotografei Versailles, então essa que teve a colaboração também do Federico Fellini, nosso aqui, o Gabriel, que eu fiz a digitalização, aprendi a mexer na maquininha e fiz enquadramento, corte do enquadramento e restauração eu fiz, mas depois tinha que ser acertadas as cores, porque são fotos do século passado e não eram fotos digitais, eram com slides, né? Então foi corrigido. Qualquer reclamação que vier dos assistentes não tem sentido, porque já foi um esforço de reportagem de fazer isso aí. Então tem uma série de fotos que é naquela da dissertação não aparece, tem outras. Isso aqui, antes que me pergunte, isso aqui é um tapume de obra. Nós estamos no nível do palácio. No nível do palácio. Então começa, a gente vê a leitura dos elementos, né, do repertório. Muito importante esses vasos em mármore. A maioria, inclusive as balaustradas, com certeza, porque eu vi escrito, mas esses mármores também. Isso aqui não é de cimento pré-moldado que tu encomenda ali. E, como a Redenção tem, aqui do nosso. E aqui é mármore mesmo, de Carrara italiano, como aquelas balaustradas que aparecem depois, vocês vão ver. E aqui, ó, eu acredito que seja o centro aqui, dessa galeria, que é a galeria dos espelhos aqui, que nós vamos ver o eixo. Aqui a descida, antes a Latone está ali, aqui à direita seria, opa, aqui à esquerda teria a Orangerie, que eu falei, e aqui à direita a Fonte de Neptuno, faz assim, né? E aqui desce, naquele desnível do tapete verde, ali a gente vê o conjunto, ó, esse é melhor. A Latone, a descida, a broderie colorida, tapete verde, que aqui pela tela fica achatado, o canal também. E lá no fundo aparece os dois painéis da paliçada, que agora, em 2018 que a gente foi, está muito feio, quando desapareceu aquela paliçada, está bem irregular, a gente está com problema de verbas lá na França. Aqui, ó, de novo. De novo. Tapete verde, o canal lá embaixo, a fonte de Netuno, bem aqui, que era o ponto mais importante. Eu vi uma vez funcionando essa fonte, a primeira vez, e críticas que fazem, já fizeram, que nunca funcionou. Isso é bem. Que construíram um aqueduto, depois não funcionou, fizeram um outro sistema hidráulico em Marly, onde depois de fazer Versailles, o Lenôtre fez uma outra cidade, que aparece depois aqui, que é em Marly, para a aposentadoria do Luís XIV, e também não funcionou. Funciona algumas horas, e para funcionar na época do Luís XIV tinha toda uma organização de fazer funcionar aonde, quando ele chegasse, fosse olhar, estava funcionando. Depois ele se deslocava para direita, lá ia estar funcionando. Mas ele fechava essa e abria. E tinha uma concertação de gente correndo para o negócio funcionar. Isso está ali li textos recentes. Aliás, li recentemente esses textos antigos. Essa foto eu fiz em 84. Aí a fonte Netuno é muito bonita, só que não funciona, né? E aqui, ó, tá a figura do Apolo, que representava o Sol, que era a figura que Luís XIV
se colocou em si próprio. Então tinha grandes festas com aquela... Tudo que o Fouquet fez lá em Vaux-le-Vicomte, ele fez aqui 100 vezes maior. Então o Torelli, aquele cenógrafo italiano, veio para cá e faziam festas, grandes festas noturnas, com barcos, gôndolas passando pelo canal. E ele, o Luiz XIV, desfilava a bordo de uma dessas gôndolas, vestido de Apolo. E aquela mulherada, muita toda a corte, muita bebida, eram assim, festins, assim, 600, 800 pessoas. E é super importante dizer, porque nós arquitetos chegamos lá e ficamos analisando aqui hoje, né, o eixo principal, simetria, não sei o quê, efeito de perspectiva. Mas na verdade isso aí era... tremia isso aí, tinha uma baita vibe, né? Ou se diria assim, né? Aqui essa imagem eu acho boa. Ali está o Apolo, ali, né? Evidentemente, tem escultores conhecidos, logicamente que eu não sei decor, mas está documentado, tem o nome certinho. Era tudo encomendas. Tinha um cronograma de obra complicadíssimo. Estavam tocando a terra para lá, estavam encomendando. Tem muita muda de planta lá de Vaux-le-Vicomte. Porque nessas alturas o Fouquet já estava há alguns aninhos preso, né? Então eles confiscaram muita coisa de lá, depois devolveram. Uma história complicadíssima, dos herdeiros. Aí está o cavalgando sobre as águas do mar. Aqui uma foto no contra, olhando para o castelo, tapete verde aí. Essa foto mostra bem o repertório aqui, né? Os espelhos d'água, fontes, esculturas, vasos, tapete verde, as paredes verdes, a paliçada, lá o castelo fechando, lá que nascia o sol, passava aqui em cima, né? E depois o pivô era aqui, como eu falei antes. Aqui no extremo direito, no canal transversal, junto ao Trianon. Então aqui já aparece um pouquinho, porque aqui é permitido sentar na grama e tal, barquinho para alugar. Aqui que a coisa vira quase que um parque nosso, um parque urbano, tem banheiros públicos ali, mas o resto é proibido sentar, proibido caminhar na grama e tudo. Aqui é aquela paliçada geometrizada, que eu mostrei um desenho para vocês. Tinha um estudo dessas sombras aqui, o deslocamento das sombras, das larguras. Isso é a foto todas essas fotos foi o Rogerinho que fez. Aqui, ó, mostra a amplitude do canal, a super simplicidade e não tem assim detalhes supérfluos. Esse influxo como se fosse um fluido, né, em direção ao infinito, e lá aqueles dois painéis descolados da parede, né? Eu gosto desse assuntinho dos painéis, porque vocês vão ver, eu estive lá no infinito, vou mostrar a foto do infinito. E tu visita lá, tem uma multidão dentro do castelo, e aqui esse deserto. Hoje ainda assim. Em parte, tem uma explicação, porque aqui na borda da paliçada que eu falei tem uma galeria, né? Apareceu o tapete verde, encontra. E outra coisa super importante são as pessoas aqui, para você sentir a escala. Sabe? Mas daqui até ali, Porto Alegre não tem um parque desse tamanho. Só daqui, da Latona, aliás, do primeiro lago aqui, até a Latona. Aqui que eu falo, ó, o espaço, que para mim foi uma surpresa, não tinha me dado conta, quando eu vi isso aqui eu me dei conta. A paliçada está aqui, descolado da massa, que é disforme, cresce, é uma árvore, é uma floresta, né? Entre aspas. Então as pessoas possivelmente estão todo mundo passeando aqui. Sentado aqui no coisa, que é uma novidade, né? Aqui, uma das ligações, aquelas laterais da massa verde, vocês veem
quando houve uma reação a isso, a esse tipo de paisagismo, eles disseram, aqui a pessoa tem a sensibilidade de ver a paisagem como quer. Vocês vão ver essa frase no inglês. Porque não é como lá em Versalhes, no Barroco, que as pessoas são esmagadas pelo paisagismo. Aqui não tem a menor opção de imaginação. Tem uma fantasia que tu fica com medo de ser atropelado por alguma coisa que vem correndo, que não tem, né? Mas é evidente. Mas é a monumentalidade da simplicidade, né? E da escala também. Escala, nada é pequeno. Olha aqui, outra vista também. Nada é pequeno, nada é complicado, é muito simples tudo, mas é de um gigantismo incrível. Aqui tem um cara correndo, tá sombrinha. Essa não é escultura, isso aqui é pessoa humana de verdade. Pro lado direito, ao contrário daquela. Aqui, ó, é a famosa, aquela que eu mostrava descolada, estão aqui, os dois painéis. E o castelo está lá, invisível pela distância. E aqui, isso aí é o seguinte, eles distribuíram, peguei lá um folder que orienta a fazer um passeio de carro no parque sem ser visto, sem prejudicar a paisagem do parque. É um zigue-zague, um tipo de dente de serra, tu vai por dentro, quando chega na borda do eixo, tu é obrigado a voltar. Então tu nunca aparece, mas percorre essa distância, são quilômetros, né? E para passar de um lado para outro, passar daqui para cá, o carro passa por dentro de um túnelzinho de uma malha, essas de plástico, de polietileno assim, essas que se usam na beira de buraco na rua aí, para a gente não cair no buraco. Só que lá é verde, como se fosse camuflagem militar. Então o carro passa dentro dessa camuflagem. Como eu sou brasileiro, né, eu parei bem aqui no meio, fiz força na porta, subi na beira da porta, antigamente se chamava no estribo da porta, e tirei essa foto. Acho que tem outra. Aqui, ó. Essa também no meio. Ó. Bem, eu parei aqui, forcei a porta do carro, subi, tirei essa foto para ver o que era o infinito olhando para a Terra. Lá estava a Terra olhando para o infinito. Eu estava aqui no infinito, olhando para a Terra, com todo o canal aqui, o comprimento, ó. E lá no fim, aquela coisa branquinha, deve ser aquela subida do tapete verde, a latona lá, e o castelo também no fim. Isso aí, que pena que não tem ninguém passando aqui pra gente ver a escala, né? Tudo gigantesco. Aqui é a despedida, aqui é a chegada. Mostrando aquela Praça das Armas para a parte de honra aí dentro do castelo. Aqui o parte de honra é dentro já do castelo. Se a gente fosse entrar a pé, né? Isso aqui, essa foto eu gostei, gostei entre aspas, para vocês verem a riqueza no sentido de custo disso aí. Todo o castelo é assim. Com esse Mansart que fez o projeto, não é por acaso que se chama de mansarda essas habitações dentro do telhado aqui, que dão em português não me lembro o nome agora, como é que se chama essas janelas que se abrem de dentro da mansarda. Escultura, aqui do castelo para o eixo, nós estamos entramos no castelo e seguimos do eixo, né? Aí temos essa vista, estou dando tipo de um adeus assim para Versalhes. No patamar do castelo tem esse. O projeto original tinha esses dois lagos, esse aqui e esse aqui. Depois que começa o jardim. Aqui a foto ao contrário, aqui está a latona aí com o sapo dela. Tudo rodeado de sapo. Eu achei, hoje diria assim, achei um negócio de mau gosto, né? Mas a gente. Esse aí é o pessoal que falava, começaram a dizer besteira para ela, transformou todo mundo em sapo. E aqui tem um arrimo que começa o grande desnível, né? E lá em cima, para você ter ideia, a gente nem acredita, né? Que tem
500 metros daqui até aqui. Ele recua um pouco e abre mais um pouco. Né? Tapete verde. E essas fotos, eu esqueci de dizer que a partir daqui são fotos que a Inês fez. A Inês é fotógrafa, Inês Canedo Arigoni, jornalista, mestre e doutora da URGS na área de literatura francesa, minha esposa, e que nós somos pais da Sofia, que está com 12 anos. Eu não vou dizer porque eu valorizo as mulheres, eu sou feminista, então eu não digo a Inês é mãe da Sofia. Nós somos pais da Sofia. Tô brincando. E a Inês não gosta que eu diga o nome dela, mas ela é autora, ela é uma fotógrafa profissional, antes de entrar para a academia, e tem me ajudado bastante. Inclusive tem outros trabalhos que vocês vão ver. A gente vê a qualidade da cor, do ângulo, da lente nessas fotos agora. Essas fotos agora em 2018. Vocês veem que desapareceu aquela... E está muito irregular, eu achei aqui. Essas bordas. Opa. Eu vou mencionar essa foto aqui, porque a Inês gosta muito. Então, a foto preferida dela é esse ciclista. Coisa impressionante, né? Cortando perpendicular, era um eixo monumental de Versailles. Gostaria de saber o que o Luís XIV ia sentir quando percebesse isso. Essa também eu acho muito boa. A Inês sempre fala que gosta da figura humana na paisagem, porque é a figura humana que dá animação e, obviamente, a escala, né? Aqui daqueles eixos perpendiculares ao eixo principal que cruza a massa verde. Então, eu gosto dessa foto também porque mostra a escala vertical, olha aqui, ó, as pessoas, e olha o tamanho da vegetação. Aqui penetrando naquela massa verde, dentro daqueles pequenos ambientes externos, que o Lenotre criou muitas desses espaços, uma diversidade como se cada um fosse projetado por um arquiteto diferente, alguns foram. E ele chamava isso que eu queria dizer, não quis mentir que eu tinha perdido, tinha me esquecido o nome, é bosquet, como se fossem bosques, Q-U-E-T-S, bosquets. Então, esses são os bosquets internos, tem outros. Também outra transversal, a massa verde contida, né? Aqui, ó. Aqui, ó, vou confessar para vocês, essa aqui é a Sofia que tá ali. Eu tenho horror desse negócio de mostrar a família, porque depois eu nem posso contar na faculdade que a gente passava. Mas aqui o importante é o seguinte, ó. Painel verde, topiária, aquele livrinho que eu mostrei para vocês, que parece uma mostruária de fornecedor, né? O senhor quer assim, quer assado, tem as bolinhas, um disco, mais um sininho em cima, não é o senhor quer. E a escultura, que a Inês fez o restauro com o Photoshop aqui para recuperar, estava muito explodido esse branco aqui. E ela botou esse tom de meio tom aí, e eu acho que a Sofia não prejudicou a foto. Não, que a gente queria mostrar, né? Aqui um daqueles bosquets. Esse aparece em vista aérea, que é um colonato o nome. Quando a gente visitou, tinha um casal americano, jovens, meia idade assim,
com uma criança pequena e acompanhando um fotógrafo profissional, acompanhando eles. E a moça é meio pra vaidade, assim, ela fazia poses, ela, o principal era ela, assim, para expor as suas partes que ela achava mais elegantes. E casualmente, depois nós estávamos visitando o Jardim Luxemburgo, encontramos o grupo de novo, ela com a família e o fotógrafo. E o cara orientando, não, agora tu vem caminhando para cá que eu vou te fotografar e tal. Ficou horas justamente nesse ambiente aí. Aqui o desnível que eu falei da Orangerie. É uma escadaria que desce dos dois lados, né? Aqui no nível do castelo, depois desce. E aqui tem uma via que passa, que eu falei, e tem esse lago, tem um nome que atribuído, não sei, eu li a justificativa, mas não me lembro. E aqui tudo plantado em vasos, para deslocar, plantar, replantar, colocar, isso que funciona como uma estufa. Tem dos dois lados, é bem simétrico. Esse acho que vai ter uma vista simétrica, vamos ver. Tem, tá aqui, ó. Isso tudo é Orangerie. Lá o outro lance de escada, que desce. Também aqui já as topiárias sendo, acho que aqui que podava levam para lá, tudo em vaso. Pro lado da Folha de Netuno, que vai para lá embaixo, aqui para a direita do castelo quem sai. Vista lateral lá está o Netuno. Isso tem outro nome, não é de Netuno. Agora vocês veem o trabalho para manter isso aqui. O custo disso. Eu estou falando várias vezes em custo, porque depois vocês vão ver como é que vai acabar essa história. Como se lá adiante eu vou dizer para vocês assim, eu não falei que isso é caro, eu não falei que não é para fazer manutenção disso, não é brincadeira. Vamos tocar, depois a gente resolve. Não é bem assim. Essa foto, eu gosto muito dessa foto, a composição, né? E mais o enquadramento assim, da arquitetura com a escultura aqui, a água. E a animação. Né? Aqui, pessoal, nós estamos dentro da tal Galeria dos Espelhos, que o Mansart, quando fez esse projeto, ele disse que o ponto ideal para observar o eixo era dessa janela aqui. E aqui, ó, nesse quadradinho, acho que tem uma que está mais um quadradinho ainda, está bem o eixo aqui, ó. Tem uma, acho que a janela está semi-aberta. Era toda revestida de espelhos, a sala, e tinha uma multidão, que é a coisa mais difícil da Inês tirar essas fotos aqui, é que não tivesse uma pessoa atrapalhando. Né? Eu disse, pá, mas nós tínhamos para tirar essa foto aqui agora, pelo menos essa saiu. A outra, que o texto diz, da época, que o parque ia ser refletido nos espelhos. Eu acho que, eu não sei se foi uma metáfora, ou simbolicamente, ou conjunto, sabe? Mas nós não conseguimos ver essa imagem pelo contraluz. Aqui, ó, essa que é a foto, ó. Aqui está literalmente o infinito está lá, ó. E a altura que ele preconizou que fosse olhado daqui. Acho que tem mais uma agora que vai o jardim mais perto. Então muito árido ali embaixo, né? Aqui, ó, de novo, a balustrada. O Sinato fim lá tá meio achatado, né? Não parece tão. Aqui, ó, à direita daquela primeira foto. Jardins do palácio, seria os jardins aqui, né? E isso aqui é uma foto surrealista, que dentro do palácio tinha uma maquete muito antiga, a gente não sabe a época, com domos de acrílico. Então a Inês subiu, não me lembro o que ela subiu, e tirou de cima. Não é para ser legível, é para ser ilegível mesmo essa foto. Mas eu acho que é uma fantasia, né, do que seria o castelo aqui, o eixo, os jardins laterais, né? E o castelo, em vez de ser reto aqui, ele seria mais arqueado.
Aqui uma outra sala, não é aquela dos cristais, tiramos essa foto só para mostrar um pouquinho do palácio dentro, né? É Galeria das Batalhas, eu nem sabia que existia isso aí. Tem uma iluminação muito boa zenital ali. São quadros que representam batalhas históricas. E esses caras aqui são todas pessoas notáveis da República. Aqui, ó, esse detalhe que eu queria mostrar. Agora vocês, novamente, vocês assim, o palácio daquele tamanho, imagina, bota um reboco e pinta de branco, estamos felizes da vida, né? Não, olha aí. E as colunas aqui, é mármore isso aí. Eu sinceramente até nem consigo acreditar que onde é que trouxeram esse bloco de mármore escuro, assim, da onde? Da Itália, sei de onde é que veio. Da França que não era. Aqui os notáveis de novo. Trabalhavam, parece, conviviam cotidianamente dentro do castelo aí, 500 pessoas no solar. Era uma fofocagem, intriga, desmandos. A história, a crônica realista desse interior aí, desse convívio, era uma coisa incrível. Tudo o oposto que a gente imagina, assim, imagina realeza e tal. Aqui a sala de cristal, ó. Deu um zigue-zague e voltou para o cristal. Mas nessa parede aqui que deveria estar refletido o parque. Oposto daquela foto da janela. Deixa mais um pouquinho aí, porque acho que a última é a despedida ali. Eu acho que essa é a foto de despedida. Dá um alão para o infinito, né? E termina o Versalhes. E aí? Então, na verdade, eu só queria ver aqui se eu vou ter alguma coisa que é importante. Bom, livros de imagens que eu queria mostrar para vocês, comentar. Um livro que eu acho que é super importante, que é esse aqui, só mostrei a capa, mas ele faz duas considerações que eu achei aqui no começo, assim, ó. Uma é a ocupação paisagista macro da paisagem, na Itália e na Alemanha. Teve grandes construções, tipo, sei lá, em meio da paisagem, essa aqui em Tódinos, conhecendo aquela minha praça preferida na Itália, fora da cidade, como serviço de referência, como referência na paisagem. Um detalhe, vou dar uma escapadinha do nosso roteiro de hoje, mas quem estava conosco aqui no Renascimento e nas praças do Renascimento na Itália, essa foto aqui, ó, é o eixo Annunziata, Praça Annunziata, que é aquela que era o protótipo da Praça Renascentista, que o Brunelleschi fez o projeto, que tinha os medalhões e tal. Esse aqui é exatamente o eixo que chega na praça. E que eu fiz uma foto de aproximação. Então, uma aproximação a partir desse eixo aqui. Mostrei só como vocês são viajantes e passeando juntos. E a macro paisagem, que eu quero dar um exemplo só aqui, isso aqui, ó, os estudos, as tentativas, estudos técnicos do que seria o cosmos, a ponto de vista. Tem outro também super importante, as sombras. Isso, uma coisa que eu vou ver se tem alguma foto aqui. Aqui, isso aqui, ó, é o do Descartes, né? Isso aqui é uma publicação que ele chamou Meteorum. Como é que era? Evidentemente que não está o texto, mas é um trabalho de astronomia do Descartes. Para só mostrar o conteúdo técnico que eles queriam dar para essas mega operações. Né?
E depois o Benévolo, bom, tem várias coisas aqui de Versalhes, tudo fotinho preto e branco, que as nossas tornam isso superado, mas vamos ver se vai dar para mostrar, essa aqui é bem pequenininha. Essa aqui, ó, um negócio assim, na arquitetura, um prédio dentro da paisagem, tem um eixo de não sei quantos quilômetros de eixo visual que conecta pontos da paisagem, sabe? E são mostrando assim que a intenção essa do domínio da natureza, ocupação da terra, logicamente que eles não chegavam nem a imaginar o que seria hoje, né? Mas mas as tentativas. O Benévolo termina um livro, eu vou mostrar um que seja mais bonitinho do que efetivo. Ele mostra uma série de lâminas, essas aqui, que mostra essas conexões macro-territoriais, de lugares até que a gente conhece bem. Umas são eixos visuais, outras tem conexão física mesmo, tem vias de acesso. Mas para mostrar que foi tentativas de decorrer dos anos, séria, vamos dizer assim, uma visão, vamos dizer assim, mais ampla do que só a visão urbana, a visão territorial, ocupação territorial, com sentido racionalista, de domínio, etc. Bom, eu acho que o barroco, eu não quero me perder aqui, mas eu acho que está concluído com... Só mais um livro que eu me esqueci aqui, só mostrar o livro, já que nós estamos falando do Lenot, esse livro me escapei. Esse livro é super bom, do Gianel. Ele faz um resumo da obra do Lenot. Esse livro eu comprei em 90. E só escolhi uma foto assim. Aqui só porque vocês viram há pouco, eu vou mostrar para vocês aquele bosque das colunatas. O projeto e a execução. Em homenagem ao Leonardo, vamos ver se encontra um desses bosques. E só para vocês, aqui para curiosidade, projetos, desenhos originais da época, nós que fazemos projeto, né? Como é que era o projeto deles? É com AutoCAD, SketchUp? Não, era na peninha, pena de ganso, sei lá como é que eram as canetas. E aqui só um detalhe que não tinha mostrado em nenhum lugar, no extremo daquele eixo transversal, tinha o Trianon. Esse é o Palácio Trianon, a implantação, Palacinho. Eu vou mostrar agora mais algum bosque, porque para saber, vocês terem ideia, assim, ó, só para, não é de grande, mas para mostrar o requinte de elaboração, porque era pela escala, você imagina a quantidade de projetos que tinha que ter. E tocando a obra, eles fizeram 6 anos, parece que foi 6 anos de construção ininterrupta, tinha centenas de cavalos. A máquina de tração lá era tração animal. E milhares de operários, trouxeram de todo o país, de Grande Lisboa, para tocar a obra. Então, assim, pessoal, eu acho que eu espero que eu tenha passado uma imagem para vocês. Foi mais não uma coisa cansativa, só erudita, mas uma possibilidade de fazer esse passeio sobre os espaços. E o que aconteceu, o que vai acontecer, nós vamos fazer num próximo encontro, que é o chamado Jardim Informal. O que aconteceu é que
essa forma de projetar, como eu falei do custo, tem uma repercussão muito grande na, na inviabilidade de manter isso aí. O outro é que então houve praticamente um abandono desses de outros jardins. E com isso, tudo isso entrou na decadência e destruição. Como é que eu disse? A natureza se vinga do homem nisso aí. Ah, vocês quiserem me submeter, agora vocês vão ver. Aqui no Brasil o que aconteceu, mesmo com a Belém Brasília. Fizeram uma avenida ignorando os ecossistemas, a topografia, acharam que a Amazônia era plana, a copa das árvores, mas embaixo era assim. Então aqui aconteceu a mesma coisa. Então todos aqueles vasos, aquelas estátuas, aquelas coronatas, isso foi tomada pela vegetação e os pintores, diversos pintores que tinham trabalhado em Roma, nas áreas, nos arredores de Roma, fazendo pintura romântica, pintores franceses, voltaram para a França e foram pintar lá em Versalhes paisagens pitorescas, cenas pitorescas, etc, etc. E mostrando a destruição do projeto original. Mas em compensação, ao invés a opressão daquele paisagismo, começou a aparecer um paisagismo de uso mais romântico, mais sensual, muito mais familiar, muito mais assim baseado na mitologia, na pintura lendária. Então o nosso encontro vai ser sobre o famoso não, Jardim Informal, na França ainda. Nós vamos continuar na vertente francesa, porque o Jardim Informal teve origem na Inglaterra, mas eu vou fazer um faz de conta aqui, que cronologicamente nós vamos continuar para dar sequência, e depois a gente volta. Quando terminar o Jardim Informal na França, a gente vai para a Inglaterra e começa de novo.